Boa tarde, paz de Deus para todos. Lição dominical, lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. O texto áureo está em Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. A verdade aplicada, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. O texto bíblico em sala como referência é Josué 1, versos 6 ao 9, que diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que saíres ou andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A introdução é que nessa lição estudaremos a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza será um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se às lideranças que Ele instituiu para nossas vidas ministerial. Tópico 1. A origem de Josué. Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim. Oséias, que em hebraico significa Ele salvou ou libertador. Recebeu de Moisés o nome de Josué, que significa o Senhor é salvação. A forma grega de seu nome é Jesus. Assim, Josué tipifica Cristo ao conduzir os israelitas até a terra prometida, obtendo vitória sobre os inimigos de Israel. Tópico 1.1. Josué é um homem obediente. Josué tinha uma grande admiração por seu líder Moisés, sendo designado seu sucessor, segundo a vontade de Deus. Era um assistente presente que não se afastava da tenda. Com certeza, essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e liderar os israelitas até a terra prometida. Apesar das muitas adversidades no caminho pelo deserto, Josué cumpriu sua missão até o fim, entrando com o povo de Israel na terra que Deus lhe havia prometido. Ou seja, Josué, ele não foi, como se diz nos dias de hoje, ele não caiu de paraquedas num cargo, ele não assumiu um posto do dia para a noite. Ele foi por etapas sendo preparado, através da sua obediência, através do seu observar. Observar como? Observar como Moisés andava, como Moisés orava, como Moisés se portava diante de Deus. Josué, através da obediência, ele conseguiu chegar a esse posto. Tanto que aqueles outros do deserto, todos morreram, exceto Josué e Caleb.
que não abriram seus lábios para murmurar, questionar ou entristecer a Deus de alguma forma com seus lábios. 1.2. Moisés, um grande líder. Um bom líder deve preparar sucessores para ocupar seu lugar, quando for a hora. Moisés foi o maior legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminham com ele. Durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi instruído no Egito, então passou os próximos 40 anos como estrangeiros na terra de Midian, até o dia que o Senhor o chamou para libertar seu povo do Egito. Por fim, durante mais 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto, em direção à terra prometida. Talvez para um líder guiar um povo, conduzir uma nação, 20 anos como Moisés esteve no palácio seria o suficiente para ele ser um bom político, um bom governador, um bom presidente, diante dos 20 anos ao qual ele teve do bom e do melhor ensino daquele que era o governo maioral dos auges do ano daquela época. O Egito forneceu a ele tudo o que ele poderia conhecer: plantio, colheitas, tempos, qual a melhor época para se plantar. Mas a obra de Deus, ela não trabalha com qualificações diplomáticas, de conhecimentos humanos. E Moisés passara mais 20 anos então no deserto, aonde todo o conhecimento talvez fosse trabalhado, seu ego, seu eu, seu egocentrismo talvez tenha sido tratado para que ele pudesse aprender a depender, a confiar em Deus apenas, e não nos conhecimentos que o homem possa ter. Então, Moisés é chamado. Moisés vê a sarça arder e não se consumir. Algo que no deserto é comum, a sarça pegar fogo. O incomum ela não se consumir. É os mistérios de Deus com cada um que Ele chama da forma que Ele quer, para uma chamada específica para cada um. A uns Ele chamou para ser pastor, a outros Ele chamou para ser missionário, a outros Ele chamou para ser um diácono. A uns Ele chamou não para dar cargo, não para dar um ofício, mas para ser um ganhador de almas, limpando, varrendo, sendo humilde aonde que Deus o colocou. 1.3. O valor do discipulado. Josué foi o resultado de um discipulado eficaz. Ao ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio: liderar um povo numeroso e conquistar a terra prometida e enfrentar inimigos poderosos. Além de fiel a Moisés, Josué era fiel a Deus, o que fica claro que quando ele exorta o povo, em Josué 24, verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não vira apenas as provisões que Deus enviara no deserto: maná, água, codornices, provisão, todo isso. Mas Moisés, ele viu também o que? O povo morrendo porque decidiu murmurar, questionar, rogar, fazer aquilo que era contra Deus. Pois.
Josué viu que a desobediência leva à morte, conduz ao erro. Tópico 2. Dispõe-te, levanta-te agora. Deus diz a Josué: dispõe-te agora, pois meu servo Moisés está morto. Dispõe-te agora, dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível, fazer com que seja colocada em prática uma determinada ordem. Ele deveria passar a funcionar como novo líder do povo de Israel. Prepara-se para guiá-los a atravessar o Rio Jordão, chegar a Jericó e enfrentar fortalezas e gigantes, conquistar a terra prometida. Tópico 2.2. A responsabilidade de substituir Moisés. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem, e isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer também como servo de Deus. Josué tinha referência à autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Esforça-te e tem bom ânimo. A prontidão de Josué, quando Deus chama, levanta-te, o mais rápido possível, faz ao leitor bíblico entender que para estar pronto é preciso estar em obediência, para que possa assim dispor, para que sim possa ser útil a fazer o chamado pelo qual Deus o induzir a levar a ir. Eliseu estava lá trabalhando até chegar Elias e lançar-lhe a capa e falar: segue-me. Os discípulos que eram pescadores, quando Jesus passou por eles e falou: segue-me, seguiram a ele. Eles não questionaram: por que vou seguir? Por que devo eu seguir? Por que devo eu sair da onde estou, do meu trabalho, da minha linha de conforto e seguir? Não, eles simplesmente obedeceram e foram. E por eles irem, ficaram marcados na história, ficaram marcados nos livros que registram os seus feitos, as suas coragens, o quanto foram usados por Deus para uma missão. E a ordem que Josué recebera de ir, de se levantar, não foi uma ordem, não é qualquer pessoa que ele haveria de substituir. Segundo os judeus, é o maior, porque alguns até consideram Moisés como sendo maior que Jesus, porque não reconhece os judeus Jesus como enviado. Eles ainda aguardam, alguns aguardam a volta de Cristo, sendo que ele veio para os seus e os seus não os receberam. Mas graças a Deus que nós, como gentios, fomos alcançados. Graças a Deus, alcançados por essa palavra, por esse Espírito, por esta graça, por essa liberdade que hoje temos em Cristo Jesus. Josué, tendo que agora substituir um homem que tinha intimidade com Deus, que ele subia ao monte e ficava 40 dias no monte, e quando descia seu rosto brilhava, porque a presença de Deus transformava aquele rosto, ao quais os normais não conseguiam olhar para a face dele e pediam para ele cobrir o rosto. É maravilhoso ser chamado, ser capacitado
ser instrumento, porém é algo que só Deus pode capacitar o homem. Moisés é a prova que, por mais conhecimento que ele tivera recebido, aprendido da parte dos povo egípcio, ele precisou do deserto para aprender que é só Deus que tem todo o poder e autoridade para mudar histórias, circunstâncias, situações e fazer milagres acontecerem. Não é à toa que quando Josué fora chamado e o povo teria que atravessar o Jordão, alguns até poderiam questionar, mas como atravessamos o Jordão? Tínhamos uma liderança que o mar se abriu e o povo passou. Quem é esse? Quem é esse jovem? Quem é esse jovem que não sabemos o que faz, não sabemos o que fez, não sabemos do que é capaz de fazer? Mas é Deus quem surpreende e cala a boca daqueles que se levantam. É Deus que continua a surpreender na obra, para confundir os loucos, para confundir aqueles que se acham sábios, para confundir aqueles que se acham que são os doutores da igreja, que são os únicos por possuírem diplomas, PhDs, doutorados, se acham acima de todos. Porque é quando um endemoniado precisa de ser liberto, que aquele irmão humilde vai lá com suas vestes até às vezes rasgada, um chinelo de dedo, e vai lá em nome de Jesus e repreende. Deus tem uma forma específica, um chamado para cada um. 2.3 Josué, coragem, esforço e perseverança. O líder eficiente deve ter algumas características como coragem, esforço e perseverança. Coragem é não ter medo de correr riscos. Pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias adversas. Esforço é o empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados na missão assumida. Perseverança é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Essas três características integram a liderança eficaz e Josué reunia todas elas. É interessante no que o escritor dessa revista diz: perseverar é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Ou seja, você como soldado, você como guerreiro de Cristo, você é capaz de entender que as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados, eles não surpreendem a Cristo. Cristo já sabe do teu amanhã, já sabe do que você vai falar antes mesmo que a palavra venha à tua boca. Você entende que nós somos surpreendidos por nossos erros, somos surpreendidos por nossos pecados, por nossas falhas, e nos decepcionamos, não quando apenas cometemos, mas também como vemos ao nosso irmão fazer? Então, esse não é um motivo para parar, esse não é uma razão para desistir. É certo que o diabo ele vai querer vir acusar, vai querer jogar palavras sobre a tua vida para te condenar. Mas isto é o que o diabo faz, isso é o que o inimigo tem a capacidade de fazer: acusar, mentir, roubar. Entenda que perder uma luta
não é perder uma guerra. Levante-se como soldado ferido, continue a caminhar, continue a perseverar, levanta sua cabeça para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, a nossa segurança, a nossa esperança de vida eterna, de um novo céu, uma nova terra. Não desista. Se Jonas tivesse desistido, por mais que ele tenha tentado não ir para Nínive, o que seria daquela nação? Mas Jonas, ele enxerga a consequência daquela tempestade. Ele enxerga a consequência de que é ele que fez aquilo e que ele precisa voltar. Não há escape. Então ele volta, recomeça e vai para Nínive. Após, você conhece a história. O peixe grande veio, engoliu do ventre do peixe e ele orou. Deus ouviu sua oração. E lá foi ele. Propagou a palavra de arrependimento e juízo. E a nação foi arrependida. Se arrependeram, alcançaram a misericórdia. 3. A obediência leva ao êxito. Como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência a Deus e aos líderes por ele instituídos. Esse é um princípio importante na vida do cristão. Josué fez como Deus ordenou, seguindo também o aprendizado como Moisés. Ele foi valente e corajoso e obedeceu às ordens recebidas sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Ele não se afastou do livro da lei. O perigo de hoje em dia são aqueles livros 51 passos ou 100 passos para uma vida próspera com Deus. Mas não levam a Bíblia, ignoram a leitura da palavra de Deus. 50 passos, o segredo para uma vida próspera. Inúmeros livros de homens dando uma receita para o outro que comprar e ler, ter uma vida abençoada, próspera, frutífera. Mas a palavra diz que é a palavra do Senhor e a sua obediência que conduz o homem a alcançar o verdadeiro êxito e sucesso para a sua vida. Josué, as escrituras narram que ele ficava à porta da tenda, ele ficava próximo de onde Moisés estivera. E você tem estado perto do seu líder, daquele ao qual Deus levantou para ser o mordomo da igreja, para dispensar, para governar as bênçãos sobre a tua vida? Tópico 3.1: prosperar no teu caminho. O espírito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus, mas Moisés havia colocado em suas mãos em Josué e ele ficou cheio de sabedoria. E o Senhor fez maravilhas por intermédio do seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão em terra seca, a conquista de Jericó de maneira extraordinária, com buzinas e gritos, a vitória sobre os 5 reis em Gibeão, a chuva de grandes pedras de Saraiva até a Zeca, o sol e a lua de Tidos, o sol em Gibeão e a lua no vale de Aishalon. Para aqueles que testemunharam ou ouviram histórias de como Moisés era
de como Moisés agia e andava, agora estavam vendo Josué sendo fonte de milagres, sendo o homem que estava conduzindo o povo a possuir a promessa, a herança ao qual Deus havia prometido lá atrás, a Abraão, Isaac e Jacó. Passaram por terra seca, viram as muralhas consideradas mais seguras e imponentes daquela época serem engolidas diante de seus olhos, sem nenhuma arma bélica, sem nenhuma monstruosidade de ataque, de guerra feita por homens, apenas com cornetas, buzinas e gritos, e aquela estrutura que trazia segurança aos homens de Jericó caiu por terra. 3.2 Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo a cada etapa de sua caminhada ministerial, para ter certeza de que está seguindo a direção da vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade, como aconteceu com Josué. Diante da incerteza, devemos pedir em oração a confirmação do Senhor para saber qual caminho seguir. Deus confia, Deus confirma aos seus o chamado. E aquele que ele chama, ele não desampara. Submeta-se a Deus. 3.3 Existem regras para todas as áreas da vida e deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando que sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável. Por isso ele é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder da submissão à vontade de Deus. Ou seja, não é de qualquer forma, qualquer maneira que alguém será usado. Há toda uma preparação, há um deserto antes de adentrar as bênçãos. Há um processo onde o vaso é amassado, é apertado, vai se tornando, pegando forma, vai pegando uma forma para que um vaso possa se encher, não apenas se encher, mas possa se transbordar da presença. Porque o segredo daquele que transborda é que a pessoa que transbordando, ele vai se compartilhar. Ele vai compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. É como a viúva, quando Elias mandou que trouxesse vasilhas para que enchesse de azeite. Enquanto houve transbordar e vasilhas para se encher, não acabou, não parou o azeite, mas que possamos nós termos uma vida, um ministério, um chamado ao qual nós não venhamos nos conformar apenas em sermos cheios, em se encher hoje e amanhã estamos satisfeitos, não estando prontos para querer mais, mas que possamos estarmos transbordando, cada vez mais transbordantes, cheios da presença, cheios da graça, cheios da palavra, porque aquele que se enche e transborda, ele compartilha. A conclusão é que Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. Ou seja,
Há uma promessa sobre tua vida, há um chamado que você sabe que Deus chamou, mas ainda não passou, ainda não começou, ainda não se deu início dessa chamada. Passaram-se alguns anos, passaram-se alguns dias, passaram-se alguns meses e nada dessa promessa está acontecendo, nada de estar ocorrendo aquilo que você sonhou, de ir aonde Deus falou que tu irias pisar para pregar, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Mas, entenda, não é da nossa forma, não é do teu jeito, não é no nosso tempo, é no tempo daquele que chamou, daquele que prepara, daquele que capacita. Então, não queira tentar ajudar a Deus, não queira dar um jeitinho, vou dar um jeitinho aqui, porque eu sei que se eu fizer desse jeito eu vou parar lá. Não, não meta os pés sobre as mãos, absorva conhecimento. Busque conhecer a palavra, busque conhecer não apenas as escrituras, busque se capacitar teologicamente, porque a palavra diz que você deve crescer na graça e no conhecimento. Graça, você pode em qualquer culto, em tua casa, no teu quarto, buscar a Deus em oração, se encher desta graça, se encher do poder do alto, transbordar dessa presença. Mas conhecimento é quando você pega a Bíblia, é quando você mergulha para conhecer as Escrituras, é quando você busca conhecer leitores, busca conhecer escritores, busca conhecer homens que escrevem, que viveram, que passaram por adversidades, por momentos de desespero, perseguições, de provações, de faltar algo em sua vida e Deus mudar o deserto, mudar o cativeiro, conceder um banquete, um manancial em meio ao deserto. Não ache apenas que você pulando, você dando giros, glorificando a Deus na igreja, você será. Não. A palavra de Deus diz: crescer na graça e no conhecimento. Não desperdice, não ignore, não feche os seus olhos para essa advertência, porque há muitos que estão se enganando hoje em dia, muitos que estão se decepcionando, porque correram atrás da bênção, correram atrás de profecias, correram atrás de coisas terrenas e não olharam para a palavra, não olharam para a cruz, não olharam para verdadeiramente Jesus. Essa foi a lição de número 2 sobre Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Betel, que Deus te abençoe, te guarde e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.